que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens e mulheres que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Cingir os rins, isso não é comum do nosso tempo, da nossa época. Os judeus, quando precisavam fazer uma viagem, andar bastante, viagens a pé, eles que usavam túnicas precisavam cingir os rins, ou seja, passar uma corda na túnica, puxar a túnica um pouquinho para cima. Na Bíblia, cingir os rins significa também vigilância, uma vigilância total. Meus irmãos, uma coisa que a gente tem passado batido nesses tempos modernos, contemporâneos, é a relação de causa e efeito. Se eu ponho a mão no fogo, minha mão vai queimar. Se eu ponho a mão na água, minha mão vai ficar molhada. Se eu coloco a minha mão numa prensa, ela vai ficar esmagada. Se uma pessoa fuma demais, ela vai comprometer o seu pulmão. Se uma pessoa bebe demais, álcool, vai comprometer o seu fígado. Se uma pessoa come muito açúcar, vai comprometer o seu pâncreas. Se uma pessoa não bebe água, os seus rins ficarão comprometidos. Relação de causa e efeito. Se eu jogar esse microfone para cima, ele vai cair no chão, ele vai estatalar no chão. Relação de causa e efeito. Esse é um princípio fundamental de tudo que existe. E Jesus, quando ele mostra para nós cristãos, que é para nós ficarmos preparados para a sua vinda, é porque os tempos que precedem a sua vinda são tempos de uma grande tribulação. O que é tribulação? É um abalo. Uma pessoa que está tribulada, ela está abalada. A terra passará por uma grande tribulação antes da volta de Jesus, mas é um princípio de causa e efeito. 60 milhões de abortos. Para onde que vão 60 milhões de abortos? Abortos oficiais, fora os abortos escondidos, clandestinos. 60 milhões de abortos. Comunhões sacrílegas, corpo e sangue de Jesus Cristo assim, sendo dado como se fosse coisa, uma atrás da outra. Homem com homem, mulher com mulher. Leis que incentivam a pedofilia, abuso da inocência das crianças, rituais satânicos, profanações daquilo que é sagrado, derruba igrejas, incendeia igrejas, pisa no Santíssimo Sacramento, ninguém fala nada, pega fogo não sei na onde, o mundo inteiro, né? Os jornais do mundo inteiro, os jornais de Paris, de Madrid, os jornais de Nova York, de Londres, os jornais de São Paulo, está aí, os jornais do mundo inteiro, está queimando ali, não sei na onde, está queimando, está queimando. Agora quando radicais, ativistas, pessoas verdadeiramente possuídas pela maldade, pelo ódio, pela intolerância, se assemelhando aos demônios, de fato, aquilo é possessão diabólica, porque o mal, quando ele atinge um grau, não é somente a mente ou o coração de um homem pervertido, abalado, não, ali há uma ação preternatural dos demônios sim, mas isso ninguém fala nada, não tem pronunciamento. O Papa Leão XIII já dizia, o que me dá mais medo não é a audácia dos maus, mas é a covardia dos bons. Então, esta série de princípios
causais têm um efeito que a Bíblia chama de grande tribulação. Grande tribulação, né? E não adianta querer escapar disso. Por quê? Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus é a verdade. Mateus capítulo 24, versículo 1 seguintes. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Jesus, porém, respondeu-lhes: vede todos estes edifícios? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. Indo ele assentar-se no Monte das Oliveiras, achegaram-se os discípulos e, estando a sós com ele, perguntaram-lhe: quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua volta e o fim do mundo? Versículo 4, Mateus 24, 4. Respondeu-lhe Jesus: cuidai que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isso não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isto será apenas o início das dores. Então sereis entregues aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Muitos sucumbirão, trair-se-ão mutualmente e mutualmente se odiarão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade e do mal, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunha a todas as nações. Então chegará o fim. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, o leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. Aquele que está no terraço da casa não desça para tomar o que está na sua casa. E aquele que está no campo não volte para buscar suas vestimentas. Ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem em dia de sábado. Mateus 24, 21. Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente, sem jamais o haverá. Que vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Pandemia, fome, revoluções sociais, cultura de morte, ideologia de gênero, comunhões sacrílegas, abalos na natureza, abalos cósmicos, tudo isso compõe o quadro da grande tribulação. Aí fala assim: como é que a gente sabe dessas coisas? Essas coisas não é para agora. Mas como que não é para agora? Como que alguém pode dizer que não é para agora? Porque os sinais são claros, E desde que Nossa Senhora apareceu em Fátima, como mulher vestida de sol, mostrando, descortinando para nós o que nós passaríamos no século 20 e século 21, ela disse que os males, os erros da Rússia seriam espalhados pelo mundo, causando perseguição à igreja. O Santo Padre teria muito que sofrer, os bons seriam martirizados. Nossa Senhora, ela é grande
hermeneuta, ela explica para nós as Sagradas Escrituras. E depois, se você quiser com um pouquinho mais de calma, pega o livro azul do Movimento Sacerdotal Mariano, na mensagem do dia 31 de dezembro de 1987, estava no meio do ano mariano daquele ano. Nossa Senhora, ela dá a seguinte mensagem ao Padre Gobi, e a mensagem, ela tem justamente esse título: a grande tribulação. Nossa Senhora disse assim: entrastes 31 de dezembro de 87, entrastes no meu tempo, viveis sob o sinal dos grandes acontecimentos que vos foram preditos, sabei ler e meditar o que vos foi descrito claramente nas Sagradas Escrituras, para vos ajudar a compreender o tempo em que viveis. Com a minha voz materna, eu vos levo a todos a compreender os sinais da grande tribulação. Nos Evangelhos, nas cartas dos apóstolos, no livro do Apocalipse, foram-vos descritos claramente os indícios seguros para vos fazer compreender qual é o período da grande tribulação. Nossa Senhora está pegando a gente pela mão e nos mostrando o tempo que nós estamos vivendo. Eu leio a Bíblia e não consigo entender. Nossa Senhora vem e te explica. Facinho. Só não entende quem não quer. Pior cego é aquele que não quer ver, disse Nosso Senhor no Evangelho. Nossa Senhora explica tudo. Se os homens fazem confusão com a Bíblia, com a religião, ela vem e deixa tudo claro como o sol, porque ela é a mulher vestida de sol, para que as pessoas não se percam nas complicações humanas, dentro e fora da igreja. Todos estes sinais estão se realizando no vosso tempo. Antes de mais nada, está se difundindo uma grande apostasia em toda a parte da igreja. Se você não sabe o que é apostasia significa perda total da fé católica, a fé apostólica, a fé de 2000 anos. Pela falta de fé que se alastra até entre os próprios pastores, Satanás conseguiu difundir por toda a parte a grande apostasia, por meio da sua insidiosa obra de sedução, que levou muitos a afastarem da verdade do Evangelho para seguirem as fábulas das novas teorias teológicas e a comprazerem-se no mal e no pecado, procurando como um verdadeiro bem. Depois, no vosso tempo, multiplicam-se catástrofes de ordem natural, como terremotos, secas, inundações, desastres que provocam a morte repentina de milhares de pessoas. Desastres, pequenos, médios, grandes, ação do inimigo, falta de vigilância, falta de atenção com os tempos que estamos vivendo, seguido de epidemias. Vocês já viram falar de epidemias? Seguido de epidemias, de males incuráveis que se difundem por toda parte. Além disso, os vossos dias são marcados por contínuos rumores de guerras. Nós estamos em 2020, o que tem de rumor de guerra não é brincadeira. Esses dias um globalista disse isso, um globalista que já está com quase 100 anos, que já viveu 2 guerras mundiais. Ele disse, porque eles estão atrás destas guerras, que ele está sentindo um clima de guerra. Um globalista aí, que está quase 100 anos, que ele está sentindo, já escreveu livro e etc, famigerado globalista, que já incentivou 2 guerras, agora está incentivando a terceira, com hipocrisia, que se multiplicam, provocando todos os dias inúmeras vítimas. Aumentam as discórdias e as dissidências no interior das nações. Propagam-se as revoltas e as lutas entre os diversos povos. Continuam a estender-se guerras sangrentas.
não obstante todos os esforços que fazem para alcançar a paz. Enfim, no vosso tempo, acontece grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas. O milagre do sol ocorrido em Fátima foi um sinal que vos dei, para vos advertir de que já chegaram os tempos destes fenômenos extraordinários que acontecem no céu. E quantas vezes durante as minhas atuais aparições, como não falar de Medjugorje, como não recordar o fenômeno de Garabandal, que está sendo reavaliado pela igreja, graças a Deus, vós próprios pudestes contemplar os grandes prodígios que se realizaram no sol. Assim como os rebentos que despontam nas árvores e vos dizem que a primavera chegou, assim também estes grandes sinais que se realizam no vosso tempo vos dizem que já chegou a vós a grande tribulação. Os sinais mostram claramente que nós estamos adentrando a grande tribulação, que vos prepara para a nova era que eu vos prometi com o triunfo do meu coração imaculado. Eis a razão porque me foi consagrado o vosso tempo, com especial ano mariano. Nós estávamos aqui em 87 para 88. Porque a Santíssima Trindade confiou ao coração imaculado da vossa Mãe Celeste a missão de preparar a igreja e toda a humanidade para viver com confiança a hora da grande tribulação que vos prepara para o retorno glorioso de Jesus. Aí alguém pode dizer assim: já não está crendo no Evangelho. Aí Nossa Senhora explica o Evangelho, também não crê nas mensagens. No ano de 1969, depois do Concílio Vaticano II, o padre Joseph Ratzinger fez uma série de 5 conferências na Alemanha, conferências radiofônicas. Essas conferências ficaram conhecidas num livrinho chamado Fé e Futuro. No dia 25 de dezembro, Natal, no Natal de 69, o padre Ratzinger, que foi teólogo do Concílio Vaticano II, participou do Concílio Vaticano II e viveu o tempo de tribulação do pós-Vaticano II, explicando para nós essas mudanças de época e as dificuldades que a igreja e a humanidade está passando. Ratzinger disse o seguinte, depois Ratzinger, você conhece ele, né? Ele se tornou o Papa Bento XVI, está emérito agora com 93 anos. Ratzinger disse assim, 25 de dezembro de 69, a respeito desses tempos: uma interpretação fidedigna dos sinais dos tempos e da Sagrada Escritura, em união profunda com os doutores da igreja, com os místicos, com as verdadeiras aparições marianas, principalmente Fátima. O maior teólogo do século XX, depois com a sua clareza, sua mente sóbria, inteligente, chegou a ser o Papa Bento XVI. Ele disse assim: tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis de Deus e sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passado por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Um pequeno rebanho resiste ao mal. Não ache que as coisas estão voltando à normalidade, não, porque de hoje até o triunfo do coração imaculado de Maria, nós estamos vivendo períodos de grande tribulação. Sejamos humildes, compreendamos as coisas, rezemos, confiemos, deixemos que Nossa Senhora cuide de nós.
Cuidado com a propaganda, viu? Começará de novo, aquela ladainha, aquelas propagandas. Ao invés do senhor, da senhora ir tomando decisões na tua vida, vem conversar com o sacerdote. Vem tomar um conselho, tirar um conselho com o sacerdote. Antes de sumir, de ficar em casa, de se deixar levar pelo pânico, pelas propagandas. Venha conversar com o sacerdote. Busque o sacerdote para ter um conselho. É da boca do sacerdote que vem a ciência do Altíssimo. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação.